Perdão, Malu, continue. Imagina. Não, então é isso, gente. E, bom, a Mari Demarque, caso alguém ainda não conheça a Mari, rainha das lives escoteiras da pandemia, ela é coordenadora de programa educativo de São Paulo, e ela já foi da rede, e agora ela é velha, e ela vai dar essa capacitação para gente sobre como o jovem líder aplica o método educativo. Mari, toda sua. Gente, se vocês tiverem perguntas, vão mandando e aí a gente vai administrando aqui, beleza? Bom, oi, gente. Como a Lu falou, eu sou a Mari, eu sou atual coordenadora de programa educativo aqui na região escoteira de São Paulo. Trabalhar com programa educativo sempre foi a minha paixão e meu maior objetivo dentro do movimento escoteiro, porque eu acho que ele é basicamente a coisa mais importante que a gente faz, né? Então, é para isso que a gente existe, é para isso que a gente está aqui. Então, eu fiquei muito feliz com essa conversa para falar com vocês sobre isso, etc. Se quiserem mandar perguntas, quiserem fazer comentários, podem fazendo, porque eu realmente não quero que seja uma palestrinha, porque, como eu falei, né, eu gosto de pensar sobre educação e a gente sabe quanto palestras são ineficientes para transferir informação. Então, queria que fosse mais um bate-papo. Eu queria começar conversando sobre algumas coisas que eu acho bem importantes para a gente entender um pouco o que é o método escoteiro e qual é o papel dele no nosso fazer e no nosso dia a dia, e por que é tão importante a gente olhar para ele com cuidado. Eu vou só compartilhar minha tela, porque eu não sei quem já fez curso comigo, ou enfim, viu a apresentação minha. Eu tenho um pouco de pavor de slide, assim, né? É um negócio meu, que eu acho que eu tenho, é ranço mesmo. Mas eu trouxe algumas imagens para compartilhar, então eu vou compartilhar minha tela com vocês rapidinho. Tá. As duas imagens, dois slides que eu vou mostrar para vocês, eu peguei de um documento muito fundamental e que às vezes é esquecido, que é o Características Essenciais do Escotismo. Eu vou mandar o link dele aqui no chat. E por que eu falo sempre dele, né? Existem alguns materiais, alguns manuais, que a gente sempre está com eles meio na mão, né? Então, o POR acaba fazendo parte do nosso dia a dia, principalmente para quem tem formação na linha de dirigente, quem atua como dirigente. O estatuto faz parte. Os manuais do ramo fazem muito parte da nossa vida como escotistas, etc., né? E como jovens, inclusive, para quem está no ramo pioneiro. Mas eles são uma parte, né? Principalmente quando a gente fala de programa educativo, os manuais dos ramos, tanto os de adulto como os de jovens, eles são o final, eles são a concretização, são a parte mais prática e concreta de todo um processo que tem por trás, né? E de uma série de outros elementos que culminam naquilo, né? O programa educativo, como vocês sabem, ele vai mudando ao longo dos anos. Por quê? Porque tem que ser assim, né? Qualquer instituição educativa atualiza seu currículo de tempos em tempos, no caso das instituições de educação formal, de acordo com as legislações nacionais, etc. E as de educação não formal se atualizam conforme acreditam que é necessário, né? Então, o programa educativo do movimento escoteiro muda. Mas ele não muda aleatoriamente, né? Ele não vai virar, sei lá, tipo, ninguém vai chegar amanhã e falar que é obrigatório que todos os ramos, lá, os jovens façam aula de skate. Não são alterações aleatórias no programa educativo. Essas alterações, elas são pautadas em outras coisas, bem como as nossas práticas institucionais são pautadas em coisas um pouco mais sólidas, no sentido de mais permanentes, do que o programa educativo. Que varia, muda e tem que ser assim mesmo, porque ele tem que ser bem móvel, flexível e etc. Bom, olha só. Aí eu trouxe, como eu falei, tirando do características essenciais do escotismo, né? Isso é um print de lá. Tá dizendo aqui, o propósito do movimento escoteiro é contribuir para o desenvolvimento dos jovens na conquista de todos os seus potenciais físicos, intelectuais, emocionais, sociais, espirituais como indivíduos, cidadãos responsáveis e como membros de suas comunidades locais, nacionais e internacionais. Não sou eu que estou falando isso, não são os escoteiros do Brasil que estão falando isso, é a Constituição da Organização Mundial do Movimento Escoteiro. Tá, beleza. Mas assim,
Isso poderia ser o propósito de qualquer instituição. Esse é o lance. O nosso propósito não é o que difere a gente das outras instituições. Porque se você riscar ali, ó, o propósito do movimento escoteiro e botar o propósito da associação de bairros de jovens do meu bairro, poderia ser. O grupo de jovens da minha igreja, poderia ser. E ia fazer sentido, sabe? Então, o nosso propósito é lindo, o nosso propósito é maravilhoso, mas ele não nos dá identidade enquanto movimento de educação, né? Ele não nos difere de outras instituições. E aí, vocês vão falar, Mário, mas nenhuma outra instituição se define com exatamente essas palavras. Beleza, pode ser que não se defina, mas pode ser que se defina e pode ser que faça sentido para eles. E é aí que a gente tem que entender o valor do método escoteiro para a gente. O método é como a gente faz as coisas. Então, é ele que vai diferenciar a gente de outras instituições. Que se você pegar o nosso método escoteiro e enfiar em outra instituição, muito dificilmente vai fazer sentido. É diferente do propósito. O propósito é nosso objetivo. E o nosso objetivo ele pode ser comum e parecido com o de muitas outras instituições. Mas o que nos difere é o nosso modo de fazer, que é o método escoteiro. Então, o método escoteiro nada mais é do que a nossa metodologia educativa. Do mesmo jeito que vários sistemas educativos têm a sua metodologia, a gente tem o nosso. Então, por exemplo, a metodologia das escolas, sei lá, do sistema Anglo, que eu imagino talvez alguns já tenham conhecimento, né? É o quê? Apostila. Essa metodologia tem o plano de aulas, todos os professores que aplicam o sistema Anglo fazem igual, aula 1, 2, 3, 4, fazem os mesmos exercícios, e essa é a metodologia do sistema. Não estou aqui fazendo juízo de valor, gente, só estou usando outros exemplos para mostrar o que é a metodologia de um sistema de ensino, de um movimento de educação qualquer. Então, é isso que nos dá, o método escoteiro é o que nos dá identidade. É ele que realmente nos diferencia das outras instituições educativas. E é por isso que a gente tem que ser tão cuidadoso e tão criterioso no entendimento dele. Tá? E aí, eu trouxe aqui a versão do método escoteiro, né? Uma versão bem resumida do método escoteiro, como ele está apresentado no Características Essenciais do Escotismo, que é um documento mundial. E como agora ele está no nosso POR também, depois da Assembleia Nacional. E é óbvio que eu peguei essa versão porque é a que a gente vai trabalhar daqui para frente, né? Então, como vocês podem ver, a lei e a promessa escoteira estão no centro dessa figura. Por que elas estão no centro? Porque elas são a nossa base de valores. E é por isso que eu falei, é isso que nos define como movimento educativo. Essa é a nossa impressão digital enquanto movimento educativo, né? É o nosso sistema de valores. Percebam que nessa representação, tudo se liga com tudo. Então, a lei e a promessa escoteira, bem como os outros elementos, todos estão conectados, formando essa rede de saberes e de orientações e de metodologia, né, que é isso que ela forma no final das contas, que nos caracterizam como um movimento educacional. Então, a lei e a promessa escoteira são o nosso conjunto de valores, tá? Que está expresso na lei, na promessa, de maneiras diferentes. Quando a gente fala lei e promessa escoteira, é importante que todo mundo entenda que a gente não está falando só dos 10 itens da lei escoteira e a gente não está falando só da promessa escoteira. A gente está falando da promessa do lobinho, a gente está falando da lei do lobinho, a gente está falando das virtudes pioneiras, de tudo isso que compõe o nosso sistema de valores, tá? E aí vem os outros 7 elementos. Eu acredito que a compreensão da maioria deles seja simples, né? Mas eu acho que alguns a gente tem que olhar com algum cuidado e com algumas particularidades, tá? E aí eu vou trazer também alguns equívocos comuns que eu já ouvi, enfim. E eu vou comentar rapidamente cada um deles. Quando a gente fala de envolvimento comunitário, eu fico pensando muito sobre uma pergunta que eu ouvi num curso que é: se o meu grupo escoteiro fechasse, chegou a pandemia, meu grupo escoteiro fechou e não abriu de novo, quem ia sentir falta dele? Além dos jovens. A comunidade do entorno ia sentir falta do meu grupo escoteiro se ele desaparecesse? Eu acho que essa é uma questão para refletir. E assim, ó, eu não tô falando que o ideal, tipo, do meu grupo escoteiro as pessoas não sentem falta. Não iam, sabe? É um processo em construção em todos os grupos escoteiros, mas
É por isso que a gente precisa refletir sobre isso. Quando a gente fala de envolvimento comunitário, não é só fazer as ações comunitárias diversas que a gente faz. É a gente pensar o quanto, de fato, o grupo escoteiro está envolvido na comunidade que o cerca e do quanto ele entende os problemas e consegue agir de maneira relevante. A gente tem ferramentas no programa educativo atualmente que dialogam com isso. Mas quando a gente fala da gestão do grupo escoteiro, tem que ter alguém olhando isso de maneira mais ampla. Sabe, não dá para a gente achar que o nosso envolvimento com a comunidade ao redor do grupo vai ser só pelos projetos dos nossos jovens, porque eles vão muito provavelmente ser soltos, né? Então, um jovem resolveu atuar num sentido, o outro resolveu atuar no outro, e etc. Eles têm que fazer isso, faz parte da progressão pessoal deles, e eu acho que é um dos pontos essenciais e mais lindos do nosso programa educativo. Mas aí eu falo muito para quem está atuando na sessão, assim, e para quem também está atuando como dirigente na sua unidade escoteira local. Cara, a gente precisa olhar para as nossas comunidades e o grupo escoteiro, a unidade escoteira local, ela tem que ter uma visão bastante estratégica e cuidadosa disso, de quanto a gente está dialogando com quem está à nossa volta. O aprendizado pela prática é uma questão bastante importante e acho que ela é o que nos move, é o que torna a nossa vivência escoteira tão interessante e tão afetiva, sabe? Num certo sentido. Eu fico pensando muito sobre algumas coisas, até da minha área de atuação, que eu aprendi no movimento escoteiro, sabe? Do tipo, por exemplo, quando a gente faz a amarra, que a gente passa o sisal por dentro e não por fora, para ela ficar mais forte, né? Porra, isso tem tudo a ver com o que eu trabalho, com o que ensino, porque é uma pressão. Então, se você aplica a mesma força numa área menor, você tem uma pressão maior, sabe? Então, eu acho que o aprendizado pela prática, ele traz essa possibilidade de você se envolver de maneira afetiva com as coisas que estão ao seu redor, e é isso que garante uma aprendizagem significativa, né? E tem N educadores que pesquisam isso, mas quando a gente fala da dimensão axiológica das coisas, dos valores que aquilo tem para cada pessoa, o aprendizado pela prática traz muito dessas questões afetivas também. Quando a gente fala da progressão pessoal, eu estou indo no sentido horário, falando de cada uma das bolinhas para não perder nenhuma, e porque eu gosto de seguir um sentido lógico nas coisas, né? Quando a gente fala da progressão pessoal, tem muito a ver com a gente lembrar que cada jovem é um, que é o que não acontece quando a gente olha para os grandes movimentos educacionais. Então, por exemplo, sei lá, o Enem, né, que é uma grande prova que avalia todo mundo com a mesma régua. Isso é o exato oposto do que a gente faz no movimento escoteiro através da progressão pessoal. Então, a ideia da progressão pessoal é exatamente a gente olhar o desenvolvimento do jovem num período de tempo, seja ele qual for dentro daquele ramo, né? E olhar cada um individualmente, propiciando o desenvolvimento de competências. Muito importante, a próxima bolinha. O método escoteiro não é sobre sistema de patrulhas, é sobre sistema de equipes, tá? Tem muita gente que fala, o sistema de patrulhas é parte do método escoteiro. Não só o sistema de patrulhas. As patrulhas, elas são uma parte do sistema de equipes, tá? Então, o sistema de equipes, ele funciona, como todo mundo sabe, no ramo Lobim, com as matilhas, no ramo escoteiro e sênior com as patrulhas, que vão ganhando independência, né, do chefe, nossa, olha eu falando chefe, me julgue, vão ganhando independência dos escotistas, né, ao longo do tempo. E no clã pioneiro, o sistema de equipes aparece tanto na própria estrutura do clã, como nas equipes de interesse. Então, não é sobre o sistema de patrulhas, mas sobre o sistema de equipes. Outra coisa importante que eu canso de ouvir de adultos que, né, têm uma concepção equivocada. O método escoteiro, ele é para os jovens, tá? Então, assim, às vezes a gente tem várias questões hierárquicas, assim, sei lá, no distrito ou numa região que as pessoas falam, mas o sistema de patrulha, então o coordenador regional tinha que falar com o coordenador distrital, não sei o quê. Cara, não, tá? Isso é para os jovens. Método escoteiro é para os jovens. É como a gente pratica a educação, tá? É a nossa metodologia, é o nosso modo de ser enquanto movimento de educação. Não existe sistema de patrulhas para os adultos, tá? Eu acho que é importante a gente ressaltar isso. Não estou dizendo que o aprendizado dos adultos não vai ser pela prática. Não estou dizendo que os adultos não vão estar baseados no nosso sistema de valores. Não é isso, mas é que essas questões todas, elas são voltadas para o desenvolvimento do jovem, tá?
É importante a gente tomar cuidado com isso. Suporte de adultos. Quando a gente chega nessa questão do suporte de adultos, eu acho que é meio óbvio que nenhum movimento educacional no mundo que tenha o mínimo de responsabilidade ia largar crianças de 6,5 a 10 anos para fazerem atividades sozinhas, né? Então é muito óbvio que a gente vai botar adultos para organizar isso. Mas é importante a gente prestar atenção a essa palavra, é o suporte de adultos. Então, não é a liderança dos adultos, não é o planejamento dos adultos, é o suporte. Os adultos, eles estão no movimento escoteiro para dar apoio ao desenvolvimento do jovem. É claro que a gente sabe que por causa das faixas etárias, em cada ramo, a gente aumenta, né, conforme vai passando a idade, né, a gente aumenta a autonomia do jovem e diminui a participação do adulto, porque é um desenvolvimento natural das faixas etárias. Um lobinho não vai programar sozinho o acampamento, 2 lobinhos, sei lá, não vão programar sozinhos o acampamento da cateia deles, né? Mas 2 pioneiros podem programar sozinhos o acampamento do seu clã, né? Então, é muito importante a gente pensar nisso. Conforme a gente aumenta as idades, eu até tinha essa imagem, mas eu perdi. Que mostra assim, tipo, a gente vai aumentando o protagonismo jovem e diminuindo o envolvimento, assim, o espaço de decisão do adulto. E aí a gente chega na bolinha, que eu acho mais difícil de entender, às vezes. Pelo menos é sempre que eu tive mais dificuldade de entender, tipo, o que é o marco simbólico? Porque assim, a gente vai lá no POR, tá lá, o marco simbólico do ramo lobinho é o livro da Jungle. Ok, no ramo escoteiro. O marco simbólico do ramo escoteiro é viver aventuras com um grupo de amigos. Tá. Aí o marco simbólico do ramo pioneiro tem um projeto para a minha vida. Tá, mas o que é o marco simbólico, né? A gente precisa de definição das coisas, não é mesmo? E aí, lá nesse material que eu mandei para vocês, eu vou até aqui pegar a definição oficial, que é o que está no Características Essenciais do Escotismo, porque foi a partir dessa definição que eu consegui entender um pouco melhor o que é o marco simbólico, né? Então, o que é? O movimento escoteiro ele tem uma estrutura de temas e símbolos. Então, por exemplo, o próprio símbolo do ramo lobinho, a própria flor de lis, as histórias do livro da Jungle, toda aquela toda a reflexão que o Baden-Powell traz no Caminhos para o Sucesso sobre o remar a própria canoa, né? Eu imagino que você já tenha tido a oportunidade de ler o Caminhos para o Sucesso, principalmente os primeiros capítulos, que é quando o Baden-Powell fala sobre a felicidade, sobre remar a sua própria canoa e etc, e toda aquela questão. Tudo isso faz parte do marco simbólico, porque ele é um conjunto de temas, símbolos e histórias que enriquece a vivência e que ajuda no entendimento e no aprendizado. Então, é isso que eu tinha para falar sobre o marco simbólico. Realmente é um dos conceitos relacionados ao método escoteiro que eu tive mais dificuldade de entender a definição dele, mas que o documento que me ajudou foi esse. E eu, assim, há algum tempo eu entendi que essa é a definição que faz sentido para mim. Espero que faça sentido para vocês também. Natureza. O movimento escoteiro surgiu ao ar livre, né? Não surgiu da ideia do Baden-Powell de ficar em casa. Então, realmente, essa vivência com a natureza, ela é bastante importante e faz parte do nosso modo de ser. É sobre ela que eu vou querer conversar um pouquinho mais tarde, sobre como a gente pode lidar com isso nesse momento de isolamento social. Eu sei que a nossa conversa não é sobre a pandemia, mas a gente não pode ignorar que esse é o cenário que todas as unidades escoteiras locais estão vivendo nesse momento, né? E eu acho que é talvez por aí que a gente possa entender quais são as potencialidades e as dificuldades da nossa geração e da geração seguinte, né? Porque eu acredito que eu já estou falando com pessoas de uma geração que não é minha, e entender quais são as potencialidades e talvez algumas dificuldades na nossa prática escoteira. E aí, o que eu queria falar sobre o método escoteiro, na verdade, era isso. Então, é a gente entender ele de maneira mais ampla, né? Entender ele de maneira concreta, e entender que é ele que define a gente como escoteiro no mundo inteiro, né? E que, diferente do nosso propósito, que não é exatamente o que nos diferencia de outras instituições, é ele que é a nossa impressão digital educativa, sabe? E eu vou parar de apresentar a tela, porque eu já falei que eu não gosto de apresentação. Vai, gente, perguntas, comentários, ideias que vieram na
cabeça? Falem, comentem, eu não gosto de ficar falando sozinha. Como você falou do marco simbólico, também dá certas confusões na hora quando o jovem vai sair de um ramo para o outro, né? Pois é, o marco simbólico, ele, apesar de estar bem definido para cada ramo no POR, não, não tem lá, né, no POR mesmo, né? Tem outras literaturas, como eu mostrei, a definição do que ele é. E aí, o que é importante os escotistas, no momento da transição, pensarem? Como a gente vai pegar o marco simbólico do ramo e fazer ele fazer sentido para aquele jovem que está passando, né? Eu vejo muito isso, eu sou escotista do ramo pioneiro, então, para o jovem que está chegando, como que eu faço? Eu tenho um projeto para minha vida fazer sentido para esse jovem. Lembrando que o marco simbólico de cada ramo, ele não é o lema, ele não é tipo só uma frase de efeito, ele realmente contém essência. Então, do ramo Lobinho, são as histórias da Jungle, e dá sentido nos aprendizados dentro daquela mitologia da Jungle. No ramo pioneiro, o marco simbólico não é servir, o marco simbólico não é remar a própria canoa, eu tenho um projeto para a minha vida, né? Vitor, está com a mão erguida. Pode falar. Sim, boa noite. Na verdade, eu tenho dois conjuntos de questões, assim. Você falou ali uma parte interessante. Eu também queria perguntar para o pessoal, quais são as limitações, os limites, né, do método escoteiro hoje e como a gente pode melhorar esse método que a gente utiliza, né? E o segundo conjunto de questões seria quais são as diferenças do método escoteiro para o método bandeirante, por exemplo, ou então o método de desbravador, né? Como a gente pode aprender com esses e outros movimentos de juventude? Assim, eu acho que seria interessante, enfim, gostaria de ouvir, principalmente. Caraca, que pergunta bacana. Eu assim, vou falar, não conheço a fundo o programa das Bandeirantes e nem dos Desbravadores, né? Já fui para a segunda pergunta direto. Mas eu acho que o que a gente pode aprender, talvez sejam algumas coisas que eu posso fazer alguns apontamentos, né? O movimento dos bravadores, eles têm uma diferença fundamental com o movimento escoteiro, que eles são associados a uma estrutura religiosa também, né? E aí eles têm essa vivência que é bastante parecida com a nossa no dia a dia, assim, né? E eles têm uma organização absurda, né? Tanto o movimento desbravador como o movimento bandeirante. Não estou dizendo que a gente não tenha, não é isso que eu estou falando. Mas quando você pega os acampamentos nacionais de desbravadores, a quantidade de pessoas que eles conseguem mobilizar é absurdamente superior à que a gente consegue mobilizar, né? Isso não acontece no movimento bandeirante, inclusive porque o contingente deles é bem menor que o nosso, mas eles são os bandeirantes, o movimento bandeirante, ele sempre se assumiu muito mais de vanguarda educativa que o movimento escoteiro, inclusive nas suas posturas políticas, né? Então, isso tá muito associado com o tipo de associação que o movimento escoteiro foi fazendo ao longo do tempo, tipo de postura de relações institucionais que a gente teve ao longo do tempo. Mas, por exemplo, o movimento bandeirante, ele começou a discutir questões sobre empoderamento de mulheres muito, muito, muito antes do movimento escoteiro. Então, eu acho que nesse sentido, ele assumiu algumas bandeiras políticas antes do movimento escoteiro e que são questões importantes, né? Eu acho que a gente sabe que o movimento escoteiro ele é partidário, mas ele não é político, porque nada que se desenvolve em sociedade é político. Então, tomar posição, adotar uma posição institucional, assumir ela claramente e de maneira aberta, tanto para dentro, né, tanto para os associados como para fora, eu acho que é um dos méritos do movimento bandeirante, sem dúvida nenhuma. Na minha visão, mas eu não sou uma profunda conhecedora do programa das Bandeirantes, nem do programa dos Bravadores. Ô, Mari, que nem eu sei porque a minha irmã é, né? Do Desbravadores. Que nem o movimento escoteiro. Eles aceitam qualquer pessoa, religião. O Desbravador até aceita, só que eles optam que sejam da religião, mais ou menos assim, deles, não que nem o escoteiro. E eu acho bem bacana a gente refletir sobre isso, né? Porque eu já vi muita gente criticando, falando assim, os bravadores são um movimento meio assim, porque eles são só de uma religião, e a gente é mais da hora, porque a gente é aberto para todas as religiões. Eu não acho que caiba a gente ficar fazendo esses juízos de valor, sabe? Tipo,
Se a galera de uma religião resolveu desenvolver um movimento deles, top, vamos dialogar com eles e fazer evento junto, vamos aprender um com o outro, sabe? Acho que a gente tem que ficar fazendo juízo de valor sobre essas coisas. Mas é fato que ter uma instituição religiosa bem organizada, bem estruturada por trás, facilita muito na organização deles. Então você não vê muita evasão, né? Eles sempre têm jovens ali, porque estão naquele ambiente, né? Então sempre tem jovens novos. Eles têm um aporte financeiro que realmente ajuda o movimento desbravador a se desenvolver, né? Esse aporte financeiro que vem da igreja. Então, eu acho bem bacana esse tipo de diálogo, né? O Marcos Cunha, daqui de São Paulo, ele foi estudar os desbravadores exatamente por esses questionamentos, do tipo, como que os caras conseguem fazer uns acampamentos monstruosos e a gente não, né? E aí, talvez até, se alguém quiser bater um papo com ele, depois vocês podem bater um papo com ele, que ele tem mais informações do que eu. Desculpe interromper, mas algo que sempre me chama a atenção, né? Porque, salvo engano, nos editais do Jambres, por exemplo, as bandeirantes podem participar. Só que qual é efetivamente a participação delas, né? Porque na prática nós temos o mesmo fundo comum, não é? Baden-Powell também faz parte da criação do movimento bandeirante. E por que a gente não tem esse diálogo, por exemplo, né? Sempre me chama a atenção. E parece assim, é quase um acidente, né? Que a gente se separou por conta, enfim, de questões históricas. Era progressista na época, separar os meninos das meninas para justamente poder desenvolver cada um da melhor forma possível. Mas, sei lá, assim, às vezes alguma coisa nesse sentido não me parece tão interessante hoje. E eu fico me perguntando, assim, o que eles aprenderam durante esses 100 anos de movimento bandeirante e como a gente pode aprender junto com eles, né? Acho que essa, enfim, é uma coisa que eu sempre me pergunto, assim. Eu acho uma discussão muito válida e eu acho muito bacana para a gente pensar nisso em relação aos UEL, sabe? Por exemplo, na minha cidade não tem nenhum núcleo bandeirante que eu conheça, mas em São Paulo tem. E eu sei que na cidade de São Paulo, porque eu não sou de São Paulo capital, sou do interior, na cidade de São Paulo, eu sei que existem vários diálogos entre o movimento escoteiro e núcleos bandeirantes, né? Eu já vi bandeirantes participando em Jambo e elas tiveram no Fórum Mundial de Educação Não Formal, no Rio de Janeiro, junto com a gente, mas aí participaram vários movimentos de educação não formal. Eu acho que é muito da gente, é ali que começam as questões que eu ia tratar na sequência. Eu vou abrir uma aqui, aí depois já vi que tem uma gente com a mão levantada, mas a questão é, a gente como jovem, a gente não está imbuído de uma série de preconceitos e ideias que talvez outras gerações estejam. Eu não estou aqui dizendo que toda pessoa mais velha é preconceituosa. Eu não vou dizer isso, porque eu sei que não é. Porque eu sei que tem jovem preconceituoso, tem jovem com pensamento retrógrado e tem adulto com pensamento progressista, sabe? Mas essa questão, eu acho que geralmente a gente está mais disposto, até pela nossa estrutura geracional, né? A gente, tanto a geração dos millennials como a geração alfa, elas são gerações que não tem muito estruturado em si a questão da permanência, né? Nós crescemos, nós somos as gerações da impermanência e do mundo virtual, né? Isso é o que apontam os estudos geracionais, né? Então, acho que isso nos ajuda, enquanto nos prejudica um monte de coisa, nos ajuda a desapegar desses conceitos com mais facilidade. Então, eu acho que vale a pena a gente se abrir para esse tipo de diálogo, que a gente seja a pessoa no nosso grupo escoteiro que fale, por que a gente não chama os desbravadores para a nossa festa da pizza quando acabar a pandemia? Por que a gente não chama os desbravadores? Porque desbravadores tem mais do que bandeirantes, né? Então é mais fácil ter na cidade. Por que a gente não chama eles para participar do nosso acampamento? Por que a gente não senta para conversar com eles, sabe? Eu acho que é esse tipo de papel que a gente pode ter dentro da unidade escoteira local, dentro da sessão. Tem mais alguém com a mão levantada? É Santiago, é isso? Isso mesmo. Eu tinha 3 coisas assim para falar. Cara, vocês foram falando, só fui anotando aqui. A primeira é sobre o marco simbólico, né? Assim, é sempre um ponto de grande discussão. Eu participei do seminário de Ramos, né? Participei pela parte de Ramos Escoteiro, que agora estou atuando. E foi a parte que mais gerou discussões, né? Assim, dúvidas e perguntas, né? Assim, que achava que era a patrulha, que era o marco simbólico. Assim, você vê que várias confusões nesse sentido. Assim, que a gente precisa talvez trabalhar também dentro das UES e com os outros chefes, né? A segunda coisa também, que eu acho que não necessariamente uma grande organização gera também um grande efetivo, né? Por exemplo, participei do Jamboree Nacional do Chile, o último que teve, depois do Jancan. Foram 14 mil jovens em um Jamboree Nacional,
onde eles fazem um jamboree no mesmo local, quase todas as vezes o jamboree nacional é no mesmo local, que é na Fazenda Picarquim. Acho que a cada 2 anos é lá, porque ela é no meio do Chile, fica mais fácil, né? E eles não tinham pacto, assim, eu fiquei impressionado que a gente se inscrevia na internet, paga um boleto, né? Eles, aí eu tava lá com o pessoal da equipe de serviço, não, vamos fazer o credenciamento, né? E aí ele falou, não, eu tenho que terminar de pagar lá. Ele ia terminar de pagar o evento lá no dia, assim. E podia, sabe, assim, chegar lá no evento e pagar lá. Deu vontade de ir, chegar lá e pagar, assim. E além do sistema não ser, tipo, tão fechadinho, né? Falaram assim, você tem o comprovante de pagamento? Eu falei, uai, se eu não tivesse pagado, eu não estaria aqui, né, moça, assim. Tipo assim, então... E tinha 14 mil jovens, assim, uma puta estrutura, de materiais de ótima qualidade no acampamento eles tinham. E também outra coisa que eu vi que a participação, né, as regiões pagavam valores diferentes para o acampamento também. Regiões que eram mais afastadas chegavam a pagar um valor menor, já que o transporte até chegar, né, já era mais difícil também. A gente talvez tenha que olhar para um lado desse socioeconômico também, quando a gente pensa, talvez por isso que o nosso sucesso, assim, nesse método, assim, seja bom, mas a gente talvez não seja tão efetivo, talvez por um lado socioeconômico, que acaba, às vezes, elitizando um pouco, sabe, de certo modo. E a terceira coisa que ele falou, tipo, falar de outros movimentos dentro do escoteiro, chamar a participação, né, já me daria ideias, por exemplo, eu participava de um movimento da igreja e sempre me perguntaram, que você é do escoteiro, por que a gente não faz uma atividade junto, saca? E eu sempre fiquei, tipo, meio, sei lá, meio travado, assim, exatamente por ser algo que eles têm um foco e a gente tem um foco muito mais abrangente, né? Assim, mas acho muito interessante essa proposta, assim, de estudar e ver outras propostas também, de movimentos jovens que a gente possa agregar dentro do movimento escoteiro. Nesse movimento, por exemplo, todas as coordenações era um adulto e um jovem adulto aqui na pasta, tipo, obrigatoriamente. Então, tinha participação, tipo, juvenil sempre em todas as coordenações, quanto do alto escalão até o baixo, assim. Então, acredito que também dá pra gente aprender coisas organizacionais também, com outros movimentos juvenis, né? Isso que eu tinha para falar. Não, eu achei genial tua fala. Quando você falou que grandes organizações não necessariamente geram grandes efetivos, eu fiquei pensando muito sobre um movimento que eu observei. E aí, cara, assim, são observações muito pessoais minhas, dos meus 10 anos de atuação como dirigente institucional, porque eu tô velha pra caralho. O lance eu tava mostrando hoje mais cedo, eu tenho uma linha de expressão, gente. Eu fiquei chocada quando descobri isso. Eu vou ter que fazer botox. Mas, enfim. Abrindo parênteses também, né? O Jamboree Nacional, eles anunciaram na TV aberta, né? Assim, então, fizeram mutirões de venda em supermercado, vendendo coisas. Passava coisa na TV sobre a galera se mobilizando para ir pro Jamboree. Que a gente também não vê essa grande mobilização, assim, deles. E a maioria dos coordenadores do acampamento também eram jovens. Não eram velhos, assim. Coordenador de módulos inteiros, assim, eu ficava tipo assim, caramba, velho, muito bacana o envolvimento juvenil deles. Eles só não tinham o mesmo tamanho organização nossa, né, de estrutura organizacional, mas achei muito interessante que a gente pode também pegar de organizações vizinhas, né, como Chile, Argentina, também acho muito interessante essa discussão interamericana, né, que são, teoricamente, mais próximos da gente, que talvez poderiam ter similaridades, assim, próximas, né. E tem, né, porque são países com passado colonial e isso vai se refletir no futuro, né, com passado colonial parecido, né, na América Latina como um todo. Então, a gente sabe que as dificuldades são parecidas, né, que vão se encontrar nos países, principalmente as dificuldades sociais. Mas uma coisa que você falou, né, um movimento que eu vejo, acho que quando eu comecei a atuar na região escoteira, né, e aí como consequência comecei a me inteirar com as coisas do nível nacional, etc. Eu acho que nos últimos 10 anos, eu vejo um movimento, não necessariamente da instituição como um todo, mas talvez de alguns setores, tava tudo um pouco solto, aí a gente acabou indo para uma hiperburocratização das coisas, e aí agora a gente está conseguindo encontrar o caminho do meio, sabe? Eu acho que a gente está no caminho
de encontrar esse caminho do meio, que é a gente não ser hiper burocrático nas coisas, porque isso atrapalha os processos. A gente não ser solto, porque solto sem planejamento estratégico a gente não vai chegar em lugar nenhum, né? Quer dizer, a gente vai chegar em qualquer lugar, então sempre vai estar bom, né? E eu acho que hoje eu vejo que a gente está num momento de realmente conseguir ser flexível a ponto de conseguir atingir objetivos maiores e caminhar com a instituição, sem ser mega burocrático, mas procurando soluções eficientes, né? Que eu vejo que é muito isso que você traz dessa experiência do Chile, que eu também não conheço, mas é procurar soluções eficientes, sabe? Tipo, o que garante que os meus jovens vão saber do evento? É botar na TV? Ok, a gente faz uma propaganda no Cartoon, tá ligado? Por que a gente não consegue fazer isso, sabe? E eu acho que é esse tipo de pensar fora da caixa também que é uma potencialidade dessas duas gerações que hoje estão chegando, né, como jovens líderes, que são os millennials e os de geração alfa. Sabe, quanto custa uma propaganda no cartão? Não sei, deve ser caro demais, mas será que a gente não tem mesmo orçamento para isso? Será que a gente não conseguia fazer? Porque a gente tem que pensar também que muita informação não chega nas crianças ainda porque o chefe não passa, né? E isso é um problema, né? Então, assim, e se a gente pensasse por outro caminho? Não estou dizendo que é a melhor estratégia institucional que os escoteiros têm que começar a fazer propaganda no cartão amanhã. Não é isso que eu estou dizendo. Mas é que essa mobilização da gente olhar para os outros e pensar fora da caixa dentro do nosso contexto, eu acho que é o tipo de coisa que a gente pode trazer de positivo para a instituição. Ju, você tinha levantado a mão, você abaixou a mão, você não quer mais falar? Eu ia trazer justamente isso que você trouxe, assim, eu vejo exatamente a mesma coisa, essa burocratização. É claro que isso eu tô pensando aqui, eu tô pensando assim, comparando aqui em São Paulo, aqui no Brasil, né? A gente tem uma burocratização enorme, gigantesca, porque talvez pelo tamanho da instituição, eu não sei de números do outro lado, mas uma coisa que me deixou muito claro é isso que você trouxe, assim, a pessoa foi lá no mercado vender, né? Cara, aqui os chefes vão falar, tipo, meu, eu posso ir pedir, fazer coisa na rua de uniforme escoteiro, vender coisa na rua de uniforme escoteiro, ou mesmo as bandeirantes que elas têm esse posicionamento muito forte, assim, com bandeiras LGBTQI, de repente, ou existe um projeto, inclusive, que eu participei, eu era muito novinha, que era da Dove, que as bandeirantes fizeram para a gente, convidaram a gente para participar, que era para ensinar sobre aceitar o corpo, né, indústria. Não era um negócio de confortável na minha pele, não era um negócio assim? Me fugiu o nome agora, eu esqueci. Mas, assim, eles trazem isso com muito menos burocratização e questões políticas em cima. E eu acho que isso que é o grande diferencial, assim, que faz eles saírem muito lá na frente da gente. Tipo, é exatamente isso. Tipo, aqui, o sei lá quem foi vender biscoito no mercado, mas se não tem um fundo que o projeto dele fala que não, tudo bem, ele não pode fazer isso, e aí vira aquela bola de neve, aquele monte de chefe brigando no grupo do WhatsApp, sabe? É uma coisa que a gente já viu acontecer. E é muito doido isso. E assim, sinceramente, eu não sei como é que a gente organiza um evento para 15 mil pessoas se você não tem garantido que vão as 15 mil pessoas pagar. E isso eu gostaria até de ver mais de perto, assim, porque é muito doido. Mas é isso, aqui em São Paulo a gente tem uma aproximação boa com o Núcleo Bandeirante, eles têm um escritório na Paulista, e eles têm uma biblioteca lá infinita, muito legal, muito cheia, inclusive uma das dirigentes de São Paulo foi bandeirante, e virou escoteira só agora, depois de experiente, depois de muito experiente. Mas é isso, era isso que eu ia falar, mas a burocracia, eu acho que eu penso que burocracia talvez tenha sido importante para a gente ter chegado até aqui por conta dos nossos números, mas que ela também impediu muito da gente fazer coisas novas, e agora a gente está voltando e olhando as portinhas que a gente fechou, talvez. Eu acho que tem muito tem uma questão também geracional, que as gerações anteriores cresceram numa cultura empresarial muito bem definida, né? Então, estruturas hierárquicas, estruturas empresariais, que se perpetuam. Eu vejo que a nossa geração, né, e aí, de novo, millennials e alfas,
Eu não sei se fica claro para todo mundo quando eu falo dessas duas coisas, mas depois eu posso falar sobre divisão geracional depois. Mas a gente é uma geração que se incomoda com a estrutura empresarial estagnada e estruturada da maneira como é. E é a nossa geração que está criando outros modelos de gestão. Eu falo da gestão empresarial porque muita coisa da nossa gestão institucional veio da gestão empresarial primeiro, antes de vir da gestão de práticas de gestão do terceiro setor. Realmente olhar para as práticas de terceiro setor é muito mais recente do que olhar para as práticas de gestão empresarial. Então, eu acho que também esse é o nosso papel, sabe? De trazer uma visão de gestão um pouco mais renovada, mais oxigenada, mais dinâmica, mais a cara do século XXI, né? E eu acho que isso também é nosso papel, porque é isso que a gente vive. E, de novo, eu não quero que minha fala seja interpretada como um juízo de valor, sabe? Eu acho que as coisas, elas têm momentos de ser, e eu acho que a gente também tem que reconhecer a experiência, porque quantas vezes, assim, também a gente não pega uma equipe, assim, eu vou falar por experiência própria, né? A gente pega uma equipe, monta a minha equipe para qualquer coisa, só cheia de jovem e o trabalho não anda, né? Então, assim, a gente também não sabe fazer tudo, porque isso já aconteceu várias vezes e acho que todo mundo já esteve envolvido num processo assim, né? Então, eu acho que a gente também tem muito que aprender. Hoje eu acho que o seu mic tá aberto. Eu tô me ouvindo. Mal. Imagina. Então, a gente também tem muito que aprender e dialogar. A gente tem que lembrar que o movimento escoteiro é um espaço de diálogo intergeracional. É a gente entender o que a galera mais velha que a gente sabe fazer bem, sabe? E eu acho que isso também tem muito a ver com entrega, com pontualidade, com compromisso, que eu acho que isso são coisas que a nossa geração ainda falha. Falo, inclusive, por mim, pela minha história, assim, no movimento escoteiro. E que as gerações anteriores realmente são melhores que a gente nisso. Mas tem outras coisas que a nossa geração tem muitas potencialidades. Eu acho que é a partir desse diálogo que a gente vai encontrar, de novo, o caminho do meio, o caminho do equilíbrio. Acho que a gente tem que estar muito focado nisso, né? Isso tem um pouco a ver com o fato de eu ser budista, eu acho, mas que é sempre sobre o caminho do meio, né? Não é sobre os extremos. A vida não é sobre os extremos, ela é sobre o equilíbrio. Então, eu acho que essa filosofia, essa ideia vale para tudo, ou quase tudo, sem querer ser generalista. Não vale para a ciência, na verdade. Para a ciência vale, ué. Equilíbrio cinético-químico. Depende. Tá fazendo os dois lados, pode né? crer. É um equilíbrio dos equilíbrio corpos, cinético, né? Ele é um equilíbrio cinético. Sim. As duas coisas, elas ocorrem, né? Então, seria um pouquinho dos dois, exatamente. Sem química na sexta-noite, gente, pelo amor de Deus. Foi mal, é que eu faço química. Eu não gosto de química. Eu também. Mas voltando ao programa educativo, né? Acho que o maior diálogo e confusão que teve, pelo menos no meu grupo, foi esse módulo da natureza no modo online. Muitos chefes ficaram revoltadíssimos, falaram assim, não tem como aplicar natureza nesse modo online. E aí, eu queria jogar para vocês o que vocês pensam sobre isso, assim, acho que é um tema, assim, que para mim é claro que dá para abordar, né, assim, de formas remotas. Cara, era sobre isso que eu queria falar, sabia? Libertais. Então já joguei. Era esse tópico que eu ia levantar, porque eu acho importante falar. O Alu levantou a mão também, fala aí. Mas se você quiser, você pode abrir o mic para falar, meu amor. Sempre. Gente, eu faço isso com câmera, eu faço isso com microfone, eu faço isso no trabalho, a semana inteira. Enfim. Eu queria retomar um negócio que o Victor falou lá no começo, sobre limites do método escoteiro. E quais são nossos limites? Quais dos nossos limites... Ele não precisa saber que vocês viram. Quais são os nossos limites, em que pontos a gente consegue expandir isso, não só para a Mari, mas para todo mundo, enfim. Em que pontos a gente consegue expandir, em que pontos a gente não conseguiria. E uma coisa que eu tenho escutado muito durante a pandemia, são dois pontos completamente distintos, ou talvez tenham ligação, enfim. Mas são dois pensamentos que me vieram. Uma coisa que eu tenho escutado muito, inclusive no meu grupo, assim, que o pessoal é bem tranquilo, mas está todo mundo já bem cansado, eu imagino que vocês também, das atividades online.
E o que os chefes estão falando muito o que a gente está fazendo agora não é escotismo. O que a gente está fazendo agora é uma muleta para a gente sair lá no final da quarentena com os jovens. E eu queria saber o que vocês acham disso. Eu acho bobagem. Assim, cara, o lance o mundo teve que se reinventar. A gente tinha que ser muito arrogante para achar que a gente ia ser os especiais que ia continuar conseguindo fazer a mesma coisa, sabe? Eu acho que essa é uma visão totalmente alienada de que a gente ia conseguir fazer escotismo do mesmo jeito que a gente estava fazendo antes. É uma visão totalmente alienada e desconexa da realidade. É fato que é uma dificuldade absurda da atividade online. A gente sabe disso, sabe? Da atividade sem as crianças estarem ali, na nossa sede, etc. E a gente teve que se reinventar, sabe? Tá mais difícil agora? Sim, tá muito mais difícil. A gente tá conseguindo fazer a mesma quantidade de atividades super divertidas, legais e que geram engajamento com os nossos jovens que eles escutem pra caramba? Não estamos. Mas não quer dizer que a gente não tá fazendo escotismo. A gente tá, eu pelo menos vejo, os escotistas estão fazendo o melhor que eles podem para fazer um escotismo, melhor escotismo possível nesse momento, sabe? Eu acho que falar que a gente não tá fazendo escotismo vai ser no momento que a gente falar, olha, a gente não vai aplicar o método escoteiro. E a gente parou de fazer escotismo mesmo. Mas enquanto as pessoas estão tentando e estão fazendo o melhor possível para fazer isso, eu acho muito reducionista falar que a gente não tá fazendo escotismo de verdade. Porque, né, também tem a questão do escotismo de verdade. Que aí abre pauta para um monte de coisa que cada um acredita que é o escotismo de verdade, né? Uma coisa que eu falei em muitas reuniões de ramo que a gente teve é que o escotismo presencial, né, tem há 100 anos, né? 100 anos o pessoal já sabe como é que a roda funciona. Então, é muito mais fácil montar uma atividade presencial, você tem 100 anos de atividade quase. E online o que a gente tinha? Alguns meses, outros JOTIs, né, acumulados assim, de atividade online, e que eles tinham uma interação também presencial, até no JOTI, mesmo ele sendo online, né, de certa forma. Então, é reinventar quase do zero, né? Então, todo o ciclo online é um teste quase, sabe? De certa forma, assim, eu encarei dessa forma, assim, já, esse semestre a gente testou como é que funciona só por patrulha. Aí tivemos esse resultado. Agora, no próximo semestre, testar como tropa, né? E tentar abordar todos os temas que o método escoteiro aborda, de certa forma, de fazer gincanas para eles trabalharem, as patrulhas, trabalharem eles de forma de equipe, né? Então, assim, dá para... A visão que eu tenho que deu para fazer o método escoteiro virtualmente, ainda está tendo, sabe? Só que a gente tem que sempre reinventar a cada semestre, a cada trimestre, a cada mês, né? E as cartas na manga vão diminuindo também, né? As atividades que a gente vê também, elas vão diminuindo. Então, a gente sempre tem que, talvez, até dar um espaçamento entre um semestre e outro, para pensar, oxigenar a cabeça, assim. Acho que sobre essa questão do online, acho que é isso que eu tinha para falar, sim. Fala, Ju. A Nath não estava na minha frente, não? Vixe, não vi se tava. Acabou que não, porque eu bati sem querer, gente. Na hora que eu entrei, eu fui desligar meu áudio, que eu tô em aula também, desculpa. Mas, enfim, aí eu desliguei aqui o áudio, foi só isso mesmo. Eu acho isso também. Eu acho que falar que só porque a gente está na pandemia a gente não faz escotismo é reduzir muito o escotismo, que é uma coisa muito gigante, muito abstrata, numa coisa não pequena, né? Porque, claro, é uma pandemia, mas assim, é reduzir demais a uma insignificância até. Porque o escotismo não é só isso. Assim, quando a gente pensou no Jamboree Online a primeira vez, que a gente tinha que trazer coisas diferentes, né? A gente estava completamente surtado nessa coisa de meio ambiente. E as cartas na manga, né, que a gente vai terminando, eu acho que é mais o ajuste que a gente tem que começar a aprender a fazer para esse modelo híbrido, porque lá na frente, quando a pandemia acabar, a gente vai ter essa opção que a gente não tinha um ano atrás, porque ninguém nem entendia o que era Google Meet direito, assim, tipo, eu acho mais que abriu um leque de opções que a gente não enxergava do que propriamente tenha fechado ele.
Quando a gente tem, assim, eu não sei se vocês viram, mas tinha um negócio do Google que você digitava lá, sei lá, um bicho e ele aparecia um bicho aqui, assim, só um rinoceronte. E aí você interagia com esse negócio 3D, tipo, é uma opção muito absurda de coisas que a gente não fazia nem ideia de que era possível e que não difere da sede. Porque na sede, a cada ciclo, a cada 6 meses, você tem que repensar tudo de novo, porque é o mesmo lugar que a criança vai todos os sábados fazer atividade X, Y, Z. Eu acho que mais tudo bem que é uma zona de conforto, é uma zona fora do conforto, assim, um pouco extrema, mas eu acho que ela mais está impulsionando a gente do que regredindo. Assim, e um pouco da saúde mental cagada, mas tirando essa parte, eu acho que vai ser, lá na frente, vai ser muito benéfico pra gente. Porque com certeza vai ter tropa que, não vamos mais fazer atividade nos 4 sábados do mês, vamos fazer uma online, vamos fazer uma batalha de Gart que cada um tem que fazer na sua casa, porque a internet nem computador tem nem Wi-Fi, mal tem portão algumas, vamos combinar. Então eu acho que eu concordo, acho que a gente reduz muito quando a gente fala que a gente está fazendo uma muleta e não a gente está fazendo escotismo, e eu acho que vai ser bom, assim, tá ruim, mas acho que o efeito vai ser muito bom, o resultado. Eu acho que uma coisa... O Gabriel levantou a mão. Pode falar. É só para fazer acho que uma contribuição também, que é um rolê de, tipo, a gente reduz também todos os esforços das pessoas que tentaram fazer o movimento escoteiro e a roda do movimento escoteiro continuar movimentada durante essa pandemia, sabe? Eu acho que a gente reduz até esse ponto, de pessoas que continuam tentando fazer o escotismo e proporcionando que tenha um escotismo quando voltar tudo ao normal. De novo. É meio cruel, né? Desrespeitoso. Eu acho que um lance que foi uma abordagem que a gente tentou, pelo menos no módulo do Urban Craft ter no Jamboree, né? E depois de algumas outras atividades que a gente foi conversando dentro da equipe de programa em São Paulo, para trazer essa questão da natureza, foi exatamente essa questão do jovem olhar para fora. Então, quer dizer, ele não vai estar acampando, sabe? E não adianta as pessoas falarem, mas ele pode acampar no quintal. Cara, quem que tem um quintal com grama para acampar, sabe? É uma parte muito restrita da população que tem isso, sabe? Então, assim, eu acho que existem várias maneiras da gente botar a molecada para olhar para fora e para olhar para o ambiente que a cerca sem ter essas super demandas. Então, olha só que coisa doida. Outro dia, eu fui estender roupa no varal. Aliás, recolher roupa do varal à noite. E aí eu olhei para o céu. E aí eu olhei assim, eu vi uma linha de estrela se mexendo. Aí eu falei, caralho, eu não bebi. Não era para isso estar acontecendo desse jeito. E era uma linha de estrela se movendo. E eu falei, cara, isso não faz o menor sentido dentro do que eu conheço. Assim, eu sou física de formação. Eu falei, cara, devem ser satélites. Mas vários satélites andando em linha desse jeito não faz sentido. Aí depois eu fui procurar, descobri que são satélites do Elon Musk que andam assim. E que é muito louco, eu não sabia. E eu tava pronta para ser abduzida, real, assim. Mas enfim, não foi dessa vez. Mas o lance é... a oportunidade para descoberta tá em todo lugar. É só a gente tá aberto para olhar. Sabe? Então, cara, as crianças elas ainda podem olhar para o céu, sabe? Elas ainda podem ir na janela, identificar constelações e trabalhar sobre isso. Na primeira live que a gente fez de programa educativo em São Paulo, a gente trouxe exatamente como a gente pode utilizar os aplicativos como o SkyMap, do Google, o Stellarium e etc., para trazer um pouco dessa questão da natureza. Porque quando a gente fala em natureza, as pessoas acabam associando muito isso ao conservacionismo, à educação ambiental, né, à ecologia e ao conservacionismo diretamente. Mas a ecologia não é só o conservacionismo, né, que é essa questão de promover ações que conservam e mantêm a natureza. Ela é também outras coisas. A natureza não é só o conservacionismo, é a gente olhar para tudo o que nos cerca. Então, cara, por que a gente não está falando sobre a molecada estar exposta à radiação? Quanta fake news a gente já não leu, por exemplo, sobre radiação de tela e radiação de micro-ondas, sabe? Quantas... E por que isso não é olhar para a natureza,
sabe? É isso que a gente está vivendo, tá todo mundo em casa o tempo todo. Será que esse tanto de tela está prejudicando a gente de alguma maneira? Como que está prejudicando? Está prejudicando a visão? Por que a gente não pode discutir? A gente não precisa ser professor para discutir isso com jovens, porque a gente pode botar eles para irem atrás da informação. A gente precisa ter senso crítico e conseguir, né, procurar também as informações. Mas eu acho que quando a gente fala de olhar a natureza, por que ele não pode, já que ele está indo para a escola, porque os jovens estão, de maneira geral, indo para a escola, né? Ele pode sair dele, tentar identificar árvores, se for o caso. Ele pode, talvez até ir para um parque durante a semana, identificar espécies de pássaros. A atividade ela não precisa ser só no sábado. A gente pode pedir para os jovens identificarem as espécies de pássaro, tirar foto dos pássaros que eles viam durante a semana e pensar numa atividade sobre isso no fim de semana. É só a gente... E eu não estou dizendo que é fácil pensar nisso, sabe? Porque eu sou professora, eu sei como é difícil fazer educação online, sabe? E eu vivo isso todo dia, 24 horas por dia. Mas o lance a gente precisa, e aí eu acho que essa talvez seja uma contribuição que a gente pode trazer para as unidades escoteiras locais, né? Devido a essa nossa característica geracional da impermanência, né? Da gente conseguir se mover com uma facilidade um pouco maior em relação aos nossos conceitos, inclusive. E trazer essa visão da natureza de uma perspectiva um pouco mais renovada e diferente, né? Eu acho que não precisa ser essa visão estagnada e conservacionista e de acampamento da natureza. Acho que a gente pode trazer de uma perspectiva mais ampla. Era isso que eu queria falar. Não sei se alguém tem mais algum comentário para fazer. Não, foi incrível, gente. Eu vou mostrar essa gravação para eles depois falar, ó. Mas eles são legais, eu juro. A Pietá tinha levantado a mão. Ai, amiga, eu tinha, mas é porque já tá muito tarde, né? Eu ia falar que eu acho que o escotismo online, ele veio, tipo, para abrir a cabeça também de outras gerações, né? Das gerações mais antigas, assim, da galera, né, dos boomers e tudo mais, de como a gente pode usar cada vez mais a tecnologia para poder construir melhor as nossas atividades, né? Então, eu lembro que na live de programa educativo, vocês falaram de SkyMap, se eu não me engano. SkyMap foi uma atividade que, tipo, eu usei o SkyMap numa atividade com a minha Alcatel em 2018, se eu não me engano, sabe? E agora, em 2021, a gente está usando de novo. E eu percebi que os escotistas mais velhos, que estão aptos, né, que querem realmente continuar praticando, que é uma grande parte, ainda bem, eles estão dispostos a aprender isso e a colocar isso em prática. E acho que esse é o momento da gente, jovem líder, ter esse diálogo intergeracional mais forte, mais firme, porque eles precisam. Eu sinto que cada vez mais as gerações mais velhas vão precisar da ajuda das gerações mais novas, assim como eu, que sou millennial, né, na verdade, preciso, tipo, os meus lobinhos que são geração alfa, tipo, falam uma linguagem totalmente diferente da minha e me ensinam. Eu acho que agora é o momento que a gente tem para abrir cada vez mais espaço e também pensar em como o escotismo ele vai ser, como a gente vai ter que se readaptar de novo para depois da pandemia, porque quando as atividades normais voltarem, a gente sabe que vai ter esse período de adaptação, em que as crianças vão usar máscara, enfim, mas quando voltar ao normal mesmo, que a gente, quando todo mundo estiver vacinado, quando não precisar mais usar máscara, enfim, distanciamento social, o escotismo não vai ser o mesmo que era em 2020. E como a gente vai estar preparado para isso, né? Como a gente vai entender cada vez mais essas outras gerações? Eu participei de um estudo quando o Bolsonaro foi mais presidente. Eu participei de 2 estudos essa semana de redes sociais, assim, tipo, eu participei de uma reunião com o Twitter e uma reunião com o Facebook, que falava muito sobre a geração Z, e consumos e hábitos, assim, em todas as pesquisas
falam que eles não querem mais viver na frente da tela, eles não querem mais ter esse tipo de experiência, de ter o tipo de experiência que a gente tem hoje. Eles têm aula online, escotismo online, todas as tarefas eles tiveram por um tempo muito grande online. Então, agora, eles estão cada vez mais aptos a terem outros hábitos e consumos quando a pandemia acabar e quando for seguro para eles. Será que a gente vai estar preparado realmente para fazer essa transição, sabe, para vida pós-pandemia, vida normal pós-pandemia? Porque eu tenho certeza que não vai ser a mesma coisa do que era antes, né? Do que era no começo do ano passado. Imaginar um Jancan acontecendo, tipo, sei lá, daqui 2 anos, como a gente imagina, como foi o Jancan do ano passado, é surreal para mim. Não tem. Acho que todo mundo já deve ter passado por isso, né? Com caixa d'água aberta. Assim, tipo, quem nunca olhou uma foto? Gente, outro dia eu tava editando vídeo do Jancan e eu tava desesperada, assim, 5.000 pessoas no mesmo lugar. Eu fiquei tipo, gente, não, pelo amor de Deus, o distanciamento dessas crianças, sabe? Vem das atividades do Bushcraft. E eu acho que é um pouco de como a gente agora, como jovem líder, precisa entender que é o nosso espaço, tipo, e é o nosso momento de cada vez mais ter esse diálogo intergeracional e cada vez mais conseguir esse espaço que a gente vem aí há muito tempo lutando e conquistando dentro do escotismo, né? Tipo, como a gente pode fazer a diferença agora e como o nosso diálogo intergeracional está cada vez mais necessário para o escotismo. Era isso que eu ia falar, mas eu não queria ter falado porque tá muito tarde. Não, mas foi super pertinente sua fala, Pietá. A gente não vai me alongar muito, tá? Mas o lance eu acho bastante importante. Eu acho que eu e a Pietá trouxemos um pouco da questão geracional, mas é porque eu, pelo menos, estudar um pouco sobre gerações e as diferenças de características das gerações me ajudou muito a construir os diálogos que eu precisei ao longo da minha vida, assim. Então, não estou dizendo que ninguém precisa fazer uma especialização em gerações, mas entender o quanto essa questão histórica, social e de dinâmica de cada geração, né? Principalmente em relação à relação com a tecnologia e como isso foi mudando o pensamento das pessoas ao longo do tempo, ajuda a gente a construir diálogos intergeracionais mais efetivos e eficientes, porque a gente aprende a se comunicar de uma maneira mais adequada, assim, pelo menos foi esse aprendizado que eu tive. O Silas levantou a mão. Apertei errado, sem querer, gente. Desculpa aí. Tudo bem. Bom, gente, eu acho que mais alguém quer falar mais alguma coisa? Mari, você quer falar mais alguma coisa? Já vou falar de tchau, então. Eu queria agradecer pelo espaço. Eu me sinto sempre muito confortável e muito em casa quando eu tô falando com a rede, apesar de eu já estar meio velha. Eu queria me colocar à disposição de todo mundo que precisar de alguma coisa, sei lá, quiser conversar, bater um papo, desabafar, quiser perguntar sobre o programa educativo, sobre pesquisa acadêmica em movimento escoteiro, que eu sei que sei que tem muita gente fazendo, mas que a galera se sente sozinha. Então, estamos aí para conversar sobre isso também. Quem quiser chorar as pitangas do que está acontecendo no grupo escoteiro pode vir falar também. Quem quiser chamar para rolê depois que a pandemia acabar e eu estiver vacinada também, estamos disponíveis. E é isso. Nath? Eu queria agradecer porque, apesar de eu ter ficado, tipo, entrando e saindo, enfim, deu para escutar bastante coisa. E eu achei uma perspectiva bem diferente realmente da que eu tinha por aqui, assim. Abordou alguns pontos que eu não tinha parado para realmente pensar sobre. Eu acho que isso aqui é um fundamental para o debate em rede, né? Que a gente consiga realmente trazer perspectivas de outros cantos. E principalmente essa questão de como que as pessoas estão vendo durante esse período de pandemia as atividades. Então, assim, eu já tinha escutado bastante, por vezes o meu argumento foi muito próximo do daqui, mas ter escutado também, até a gente, sei lá, convindo no pensamento, mas ter visto coisas e falas diferentes foi interessante. Enfim, obrigada, Flor. Incrível, gente. Eu achei que foi muito produtivo, de verdade, assim, escutar muitos pontos, descobrir que não sou só eu que acho que a gente está fazendo escotismo durante a pandemia. Mari, muito, muito obrigada por topar sexta-noite estar aqui. Bom, gente, eu acho que é isso. Muito obrigada a todos que apareceram. Vocês são incríveis. Antes do povo ir,
dar alguns recados. Então, fiquem atentos, porque a gente está de volta com os nossos debates em redes. Esse mês ainda temos planejados alguns outros debates em rede aí, coisas sempre para capacitar, para a gente conversar aí. E provavelmente na próxima semana, que é a semana do fim de semana, do dia 19 e 20 vai ter um, e do final de semana, dia 26 e 27 também. Tô meio perdida, calma. Abri o calendário. Na semana do dia 13 e do dia 20, que vai do dia 13 ao dia 19, do dia 20 ao 26. Isso aí, ai, gato passando. Então, a gente pretende aí voltar aos nossos debates em rede, a gente já viu que ajuda muito e é isso. Eu acho que é isso. Então, gente, sextou. Sextou para todos. Bom fim de semana. Nossa, descansem, que semana que vem todo mundo tem que trabalhar. Beijo, povo. Boa noite. Beijos, boa noite. O povo que dormiu agora durante a A Bel ia não veio, a perguntar Bel se não vocês veio. queriam falar alguma coisa depois, assim, sei lá. Não sei se vocês têm esse hábito.